Olá, mais uma vez. Estamos aqui e dessa vez para lembrar de uma coisa importante. Nesse tempo em que as pessoas estão tão ávidas de paz, com todas as coisas que acontecem no mundo, com as pessoas se isolando mais, com as pessoas, todos nós, né? Cada vez mais tentando encontrar um sentido para a vida, um sentido independente das certezas, das convicções, inclusive. Não custa nada se falar um pouco mais, falar outra vez sobre perdão. E dessa vez fazer uma pergunta muito importante que todo mundo que passa pela história do perdão deve se fazer, deve ter feito, se faz ainda, que é como perdoar. Como perdoar o aparentemente imperdoável. Como perdoar quando o nosso julgamento pessoal, quando a nossa avaliação é totalmente oposta ao que está acontecendo, a mágoa, a dor, a tudo que foi gerado dentro de nós. As lições que nos são ditas, que nos são ensinadas, nos falam que para perdoar nós temos que nos perdoarmos também, que o perdão começa consigo mesmo. E isso pode gerar um pouco de confusão, porque eu preciso me perdoar para perdoar o outro também. E isso nos leva a várias histórias, como o espelho, né? Em que aquilo que o outro faz é aquilo do que eu sou capaz de fazer, ou em verdade o que do outro me ofendeu é um reflexo do que existe em mim e eu não consigo lidar com isso. Enfim, há muitos conceitos sobre a questão, mas talvez o mais importante, a grande questão que nós podemos fazer para nós é: nós estamos dispostos a perdoar? Você está disposto a perdoar? Então a grande pergunta, e eu penso que seja uma pergunta importante essa: nós estamos dispostos a perdoar? E então a partir desse momento nós dialogamos, nós adotamos uma atitude conciliadora, porque a atitude conciliadora talvez seja uma das formas do caminho que nos ajuda a não ter de passar pela dor da ofensa ou da mágoa, porque a atitude conciliadora está sempre buscando uma forma de trazer paz, de trazer harmonia. Então o meu pensamento tem de ser conciliador, a minha atitude tem de ser conciliadora o tempo todo, e inclusive comigo mesmo. Então aquela questão de perdoar a mim mesmo, eu estou disposto a mudar em mim a visão que eu tenho do outro, eu estou disposto a mudar em mim o sentimento de oposição que eu tenho com relação ao outro, independente do que o outro tenha feito, independente do que o outro tenha gerado. Eu sei que realmente é muito difícil perdoar o que aparentemente é imperdoável. E isso passa por todo o nosso processo, pela nossa razão, pela nossa inteligência. Agora, uma coisa muito importante é nós sabermos que o perdão não é uma coisa racional. O perdão não é uma ação da nossa razão. Ele não é racional. Então, quanto mais nós pensarmos, quanto mais nós avaliarmos, quanto mais nós medirmos, quanto mais nós pesarmos, quanto mais nós buscarmos comparações do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que o outro fez ou deixou de fazer, menos nós vamos realmente atrair essa força que é o perdão, porque o perdão ele regenera. O perdão cura. O perdão cura, sim, porque nós podemos carregar ao longo da nossa vida a dor e a mágoa, e a dor e a mágoa, cientificamente, podem nos fazer adoecer, nós podemos somatizar doenças, provocar, gerar doenças. E
o perdão, ele tira, né? O perdão ele consegue estancar o sangramento, o perdão consegue trazer paz, que é o mais importante entre eu, entre você, entre os outros, entre todas as coisas. E nós podemos talvez até mesmo pensar sobre as várias coisas que nós precisamos perdoar na nossa vida. Perdoar as nossas relações, o perdão de todas as coisas que não funcionaram, não deram certo, e a gente traz aquela carga, nós carregamos isso conosco ao longo da vida. Então perdoar as relações, perdoar as minhas relações com a própria natureza, né, com a qual eu não ligo e acabo não agindo de forma a preservar a natureza, a perdoar as minhas relações familiares, a perdoar aquilo que eu me permiti e me permito agir com o meu próprio corpo e que eu sei ao fundo de tudo que está me prejudicando. Sejam vícios e sejam quaisquer outras coisas, óbvio. Mas o perdão ele passa pela questão do reconhecimento, né? Nós reconhecemos que existe um desequilíbrio, uma disfunção, uma dor, uma mágoa, uma tristeza. E volto a dizer, o perdão ele não é uma coisa racional, embora a gente alcance compreensão após perdoar. A compreensão é sempre alcançada após o perdão. Por isso é extremamente importante que esse exercício de perguntar-se, né, eu estou disposto a perdoar, e se eu estou disposto, eu não vou ficar enumerando itens, né, isso, aquilo, outro, porque o perdão pressupõe-se que o perdão seja incondicional, não é aquela história assim, eu perdoo se. O perdão é uma força. Disse, inclusive, que o perdão é um mistério, porque há pessoas que conseguem perdoar o imperdoável. Há vários casos, né, de pessoas que perdoam o algoz das pessoas amadas, né, há muitas pessoas que fazem isso. E compreender isso não é uma coisa racional. Então a gente sente que o perdão é uma coisa que vem do coração, que vem dessa compreensão, que vem dessa força que todos nós temos. Todas as grandes religiões, todas as grandes filosofias falam da importância do perdão, né? De perdoar. No judaísmo existe o dia do perdão, por exemplo, e o budismo fala do perdão e da compaixão o tempo todo. O cristianismo, a gente lembra, né, o próprio Cristo na cruz dizendo: perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então há muitas coisas relativas ao perdão que são extremamente importantes. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia de São Francisco de Assis, e São Francisco tem uma oração maravilhosa, conhecida no mundo inteiro, e há um trechinho maravilhoso da oração que diz: é perdoando que se é perdoado. E é por isso que quando nós levamos essa energia, essa força, esse amor do perdão, nós nos sentimos reconciliados com a vida. Porque quem caminha sem perdão não vive integralmente uma vida plena. Isso é verdade. Por isso nós temos que perdoar para nos perdoarmos, para sermos perdoados. E enfim, o que o mundo precisa é de muito perdão de todas as coisas. Não é mesmo? Então, se você não gostou, perdoa. Não é fácil, mas é uma maneira de nós conseguirmos trazer paz, equilíbrio e compreender o sentido da vida, do porquê nós estamos aqui. Nos perguntarmos de onde vem o perdão, de onde vem a força do perdão. E quando nós compreendermos isso também, nós sempre vamos ser capazes de retornar a essa fonte e perdoar. Porque, obviamente, perdoar não é apagar, não é esquecer. Perdoar é aprender, inclusive. Quando a gente perdoa,
a gente aprende. E aprende sem mágoa. Então vamos ficar com essa reflexão que é tão importante para todos, porque nós precisamos de muito perdão. A humanidade precisa de perdão. Nós podemos falar sobre esse tema por muito tempo e eu espero poder voltar a falar sobre isso, inclusive para explorar mais, para sentir mais e para fazer melhores trocas com relação a isso. Então, que todos possamos viver uma vida de muito amor, de muito perdão, de muita compaixão e de muita paz. Tá ok? Um grande fraterno abraço, até a próxima e muito perdão. Até mais.